Fala galera, boa noite. Me chamo Plínio Cunha, sou aqui professor na FK Partners e hoje vamos tratar daquela certificação que vai mudar a forma que você vê os investimentos. E vamos falar sobre previdência, pessoal, produtos de previdência. Eu gosto dessa tabela aqui, que a gente traz as coberturas e os planos que são comercializados atualmente. A gente tem cobertura para sobrevivência, morte e invalidez. Então, quando a gente está fazendo a previdência, a gente pode ter essas coberturas aí, a depender dos produtos que você contrate. Então, uma coisa que é hora cobrada no CEA, hora cobrada até no CFP, qual tipo de renda vai te dar um maior valor nessa fase aqui de benefício? Primeira, maior renda em ordem decrescente, né? Da maior para menor. A maior renda temporária. Segunda maior, por prazo certo. A terceira é a vitalícia. Então, aqui a gente já teve uma ideia geral dos planos, tá? Então, quando a gente contrata um plano de previdência, a gente tem que tomar duas decisões. Antigamente, essas decisões tinham que ser na hora da contratação, no momento da contratação. A gente escolhe modalidade, se é PGBL ou VGBL, e a tributação. Vamos falar agora dos tipos de custos de um plano de previdência. Taxa de carregamento. Essa taxa, pessoal, está em desuso, tá? Está saindo do mercado. Poucos planos hoje cobram taxa de carregamento, mas a gente tem que saber. Carregamento incide sobre o aporte, sobre o capital, não vai incidir sobre o montante total, não vai incidir sobre rentabilidade, é só sobre o aporte. Então, ele pode incidir nas contribuições brutas, nos resgates e portabilidades, tá? Agora a gente vai falar daquela taxa que é a mais comentada e que é a mais analisada pelos clientes, tá? Como em qualquer outro fundo de investimento, nos fundos de previdência também são cobrados esses aqui, que é a taxa de administração financeira. Taxa de administração financeira incide sobre a rentabilidade, é um redutor da sua rentabilidade, do fundo, seja ele de previdência ou não. Vamos falar agora, pessoal, um aspecto que é muito importante quando a gente vai escolher uma modalidade de plano de previdência, que é o incentivo fiscal, ou também chamado benefício fiscal. Primeiro, a gente tem que saber a condição do cliente, porque nem todo mundo vai ter acesso a esse benefício fiscal. Primeiro passo, o plano contratado tem que ser do tipo PGBL, FAP ou FGB, sendo que o FGB já não é mais contratado, então se o cliente já tem esse FGB, ele vai ter direito a esse incentivo fiscal. Se, somente se, esse cliente for contribuinte da Previdência Social, INSS, do regime próprio de Previdência, RPPS, algum regime próprio, tá? Ou se ele já for aposentado por algum desses regimes. Então, tem que ter essas condições. Tem que ser um plano PGBL, FGB ou FAP, e ele ser contribuinte da Previdência Social, do RPPS, ou já ser aposentado. Cumpriu esses requisitos. E aí agora? Agora a gente vai analisar a renda bruta tributável anual desse cliente. Como definir qual a melhor modalidade de plano para cada cliente? O PGBL vai valer a pena para quem faz a sua declaração no modelo completo, já se utiliza de alguns abatimentos como despesa médica, despesa com educação, e o limite dele para o PGBL vai ser 12% da renda bruta. Esse é um perfil de um cliente apto a ter um plano PGBL. Inclusive, se ele já tiver atingido esses 12% aí do salário bruto anual dele, tributável, o que exceder é um balde, tá? Você já colocou água, não cabe mais nada, você não vai ter mais nenhum benefício, você só vai derramar, você vai desperdiçar. Então, o que exceder esses 12%, você vai colocar no PGBL. VGBL não tem incentivo fiscal. Porém, a base de cálculo para a cobrança do tributo, do imposto de renda, vai ser apenas rendimento, parcela de rendimento. Tanto no resgate, qualquer valor, quanto se você transformar em renda. Antigamente, o cliente, né, tinha que decidir, e a gente tinha que ajudar ele nessa decisão, se ele ia escolher um plano PGBL ou VGBL, qual que se indicaria para ele, ou os dois, né? E o regime de tributação. Ele já tinha que escolher de cara se ia querer um regime progressivo ou regressivo. Atualmente, pessoal, essa escolha do regime de tributação foi postergado.
para quando o cliente fizer o primeiro resgate do plano ou quando ele transformar em benefício, quando ele transformar em renda. Progressivo, como é que funciona? No resgate, o nome dele completo é progressivo compensável. Isso ajuda a entender. Porque na fonte vai ser retido 15%. Fez o resgate na fonte 15%. Só que na declaração do ano seguinte ao do resgate, vai haver uma compensação, um ajuste. Isso no resgate. Agora, se a pessoa transformou em renda, está recebendo benefício, como é a tributação? A mesma de salário. Tabela progressiva mensal do IR, 0 a 27,5. Vamos conversar agora do regime regressivo. Regressivo definitivo, tá? Regime regressivo definitivo. No resgate, a gente vai usar uma tabela regressiva, mas não é uma tabela regressiva qualquer, é uma específica para o regime de previdência, que ele vai de 35%, começa com 35%, muito alto, né? Mas chega a menor alíquota possível no mercado para aqueles investimentos que cobram imposto de renda. A cada 2 anos, baixa 5%. Quando completa 10 anos, chega na menor alíquota. E o benefício, professor? Quando o cara for transformar em renda, aí você vai ter que calcular, vai fazer uma média ponderada. Agora, a gente vai começar a tratar da declaração do imposto de renda. Como declarar um PGBL ou FGB ou FAP e como declarar um VGBL. Se você está contribuindo, está fazendo seus aportes lá no PGBL, você vai colocar isso como pagamentos efetuados, tá? E contribuições a entidades de previdência privada. O detalhe é que o FAP tem um código específico. Tem lá o Fundo de Aposentadoria Programado Individual, é um código 38. Já o saldo acumulado, muitos clientes falam sobre isso, não, onde é que eu declaro tal? Não precisa. No VGBL, é o contrário. A contribuição pouco importa para a Receita Federal, porque você não tem benefício sobre isso, tá? Não é dedutível da base de cálculo, então está aportando na VGBL, parabéns, beleza, meu filho? Já o saldo que você tem no VGBL, você declara em bens e direitos, no código 97. Isso aqui pode mudar de ano para ano, tá? Mas é bom vocês entenderem o racional. E agora, pessoal, independente de ser PGBL ou VGBL, a depender do regime de tributação, vocês vão colocar também nos campos que são exigidos. Então, se você vai receber algo, seja ele resgate ou renda, de um plano com tributação progressiva compensável, você tem que colocar isso como rendimentos tributáveis recebidos de PJ. E a fonte pagadora é a entidade de previdência, seja resgate, seja recebimento de renda. Vai se apurar lá para ver qual alíquota você deve pagar. Se você já está em 27,5 com seu próprio salário, já saiba que não vai baixar, não. Então, já assim, você já sabe o que é que você vai pagar lá na frente, né? Então, o que é que a gente considera? Aqui a gente fala da base de cálculo. Porque a gente só está tratando do regime. O regime é progressivo. Se for um plano na modalidade PGBL, FGB ou FAP, a base de cálculo é o valor total, é o montante total. Já se for um VGBL no regime progressivo, o que é que tributa? Rendimento. O VGBL define a base de cálculo somente do rendimento. Beleza? Seja do resgate ou da renda. Já no regime regressivo definitivo, a gente vai informar, porque ele é regressivo definitivo, ele tem uma tributação exclusiva. É o código 07 e você informa lá. Tanto resgate quanto renda. Aqui não vai ter compensação de nada. E a mesma coisa, tá? Você pode ter a base de cálculo de um PGBL, o FGB e FAP, que vai ser, o que é que vai ser tributado? O valor total, a alíquota respectiva, de acordo com o prazo de aplicação, tá? Ou, se for um VGBL regressivo, só o rendimento, tanto para resgate quanto para renda.